Olá! Começa agora aqui no Sistema Educativo Univale de Rádio e TV o programa Nossos Cursos Seu Futuro. Hoje, nossa pauta está aqui na Escola de Ciências Jurídicas e Sociais e nós vamos falar sobre demandas políticas, sociais e econômicas e a relação com o direito. E a nossa convidada do programa de hoje é a professora Monique Karina Caliri Schmidt. Professora, seja bem-vinda aqui ao programa Nossos Cursos Seu Futuro. Obrigada. Então, quando a gente trata dessas demandas, especificamente, no curso de Direito, essa disciplina ela é ofertada. E essa disciplina de Sociologia e Antropologia. É uma disciplina apenas. É uma disciplina apenas. E nós discutimos tanto os temas que são vinculados à Sociologia quanto à Antropologia, que são duas abordagens diferentes. Enquanto a Sociologia está mais focada numa abordagem macro, que ela foca na análise das instituições, a Antropologia está vinculada mais numa abordagem micro, que é um enfoque nas culturas de sociedades tradicionais, para você entender a diversidade cultural que existe aqui na vida em sociedade. No próprio ser humano, das suas relações, onde que ela vive o seu contexto, né? E professora, qual que é a importância de trabalhar Sociologia e Antropologia no curso de Direito dentro dessa disciplina? Então, no curso de Direito é importante porque a gente tem um entendimento de que as regras, elas não podem ser universais, né? Porque se a gente tem uma diversidade cultural, as leis, e o que envolve essas leis, o desenvolvimento e a aplicação dessas leis, elas têm que ser adaptadas também a essa diversidade cultural, Então, especificamente quando se trata de direitos de posse de terra de uma comunidade indígena, Por que eles têm o direito ao uso dessa terra? Quais são as características? Será que eles vão viver normalmente num outro ambiente ou eles têm o direito a permanecer naquele ambiente em que eles cresceram, em que eles sempre desenvolveram as atividades deles, em que a cultura deles se desenvolveu, Então, que é a realidade deles vinculada à cultura que é desenvolvida, que é a cultura específica daquele povo. Então, quando a gente pensa num sistema normativo, ele tem que estar atento a essas diferenças também, E não simplesmente só uma lei geral que se aplique a todos os cidadãos, sem considerar essas características específicas e essa diversidade cultural. E isso é importante para a questão dessa formatação de todas as leis, quanto a própria aplicação do direito, A aplicação das leis. Tanto na elaboração, porque a gente vê que existem problemas, de demarcação de terras, Aí existem conflitos entre latifundiários e a comunidade indígena na disputa por demarcação de terras, se essa terra ela vai ser explorada ou se ela é para uso exclusivo, para ser demarcada para uso exclusivo de comunidades indígenas. Além disso, eles têm enfrentado outros desafios hoje, que é o garimpo ilegal, práticas, atividades ilícitas, a inserção de organizações criminosas. Também nesse contexto da exploração, do garimpo, às vezes na questão do contrabando da madeira, Então, está muito vinculada a uma diversificação dos negócios, vinculada aos recursos naturais que esses territórios que são habitados por comunidades indígenas, têm, Então, eles têm uma riqueza em termos de sociobiodiversidade, assim a gente pode dizer. Professora, aqui na nossa região, a gente pode identificar algumas demandas sociais, demandas políticas e econômicas mais específicas aqui no nosso contexto regional? Aqui no nosso contexto regional, a gente tem questão de empregabilidade, a gente tem uma questão do desenvolvimento portuário, A gente tem a questão da migração, Nas últimas décadas ou nos últimos anos, mais especificamente, a gente tem uma percepção da diferença que tem aqui no nosso contexto, quantos migrantes que vêm do Haiti, da Venezuela, como é que eles se adaptam à nossa realidade, se existem leis específicas de atendimento a essas pessoas,
como é que eles conseguem emprego aqui, né? Tem uma lei específica que é para indígenas que vêm de outros países para cá. Então, como é que essas questões acabam sendo discutidas e garantindo direitos a essas pessoas também? A própria questão dos refugiados climáticos também é uma realidade que daqui a pouco o Brasil vai começar a sentir muito mais intensamente, né? Muito mais intensamente. E além disso, dessa necessidade de ter que migrar, a gente sabe que existe uma resistência da sociedade local. Né? Então, assim, a receptividade não é tão grande assim. Eu sei porque eu já morei em outro país, né? Eu já tive essa experiência. Sentiu na pele o que é assim, ó, rejeição de uma certa forma. Você é um estrangeiro e você não pertence a gente, né? A nossa comunidade, assim, sabe? Então, tem essas diferenças. Tu és só mais um que tá lá, assim, né? Então, e como a gente lidar com essas questões? Porque se as pessoas não têm mais a possibilidade de habitar um território por conta de uma tragédia climática, um desastre climático, ou por conta de uma guerra, questões políticas, questões políticas, ou o território delas que foi, de certa forma, que gerou uma impossibilidade delas permanecerem nesse território, a gente, enquanto humanidade, porque assim, se a gente for pensar, todos humanos, nós somos uma humanidade, né? Então, como é que a gente vai trabalhar com a receptividade dessas pessoas para que elas consigam se integrar? Porque não é fácil, né? A pessoa vem de um outro país, ela tem que se adaptar a uma realidade cultural que é completamente diferente da dela, né? Ela tem um desafio, às vezes, de lidar com as questões do trabalho, porque a língua, né? A língua, a jornada de trabalho, as características que são atribuídas a essa pessoa, a pessoa daquele país lá, ela é preguiçosa, ou ela é sem vontade de desenvolver as atividades, ou ela tem dificuldade de socializar. Então, assim, são inúmeros fatores que podem estar associados a esse tipo de questão, né? Então, assim, aí essas disciplinas, elas te ajudam a pensar no contexto das leis, no contexto da questão da raça, no contexto da questão do gênero, na questão, né, desses migrantes e como é que as leis podem ser trabalhadas e adaptadas em virtude dessas diferenças culturais. E como que a gente pode também recepcionar essas pessoas? Isso é só um caso específico, né? Estou dando um exemplo, assim, por cima para você, né? E na prática, na disciplina em sala de aula, com projetos de extensão, por exemplo, né? Isso se aplica daí? Aí se aplica. Então, assim, a nossa disciplina, ela tem uma carga horária de extensão. Então, nessa carga horária de extensão, eu tive a iniciativa de vincular os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, né, com um guia de elaboração para gestores públicos, né, para que eles consigam utilizar esse material como um material informativo para o desenvolvimento de políticas públicas locais. Essas políticas públicas locais, elas estão vinculadas a 3 temáticas, que são as temáticas que estão vinculadas aos requisitos legais, requisitos legais, né? Que são as relações étnico-raciais, as questões relacionadas a direitos humanos e as questões relacionadas à educação ambiental, né? Então, a gente trabalha com a ementa da disciplina, que trata de refugiados, que trata de questões de gênero, que trata de questões étnico-raciais, com uma abordagem sociológica e antropológica, porque como eu sou socióloga, então a gente direciona bem para esse tipo de entendimento, né? E aí, como é que a gente vai elaborar esse guia? Esse guia, ele é baseado, como é um curso de direito, a gente faz uma procura. Então, quais são as leis que estão vinculadas às questões de gênero? Quais são as leis que estão vinculadas às questões de direitos humanos? Quais as leis que estão relacionadas à questão dos migrantes, né? As populações em deslocamento e quais as leis que estão vinculadas aos aspectos da educação ambiental. Então, aí a gente fez uma subdivisão tratando as questões
étnico-raciais, as questões de gênero e as questões das migrações. E aí nós publicamos numa rede social, é uma rede social fechada porque ela só gera um produto de extensão para a disciplina, né? Ela é vinculada a um dos programas da escola, que se chama o Cidadania em Foco, que é um programa institucional e que tem atuação aqui em Itajaí, ele é da Escola de Ciências Jurídicas e Sociais, e esse programa, ele trata de palestras, né, de conscientização da população. Aí eu acho que eles vão a escolas para fazer divulgação de temas, né, relacionados a essa atividade de extensão. Então, o nosso guia é pensando, né, nos gestores públicos, né? E como é que eles vão receber esse tipo de informação? Por exemplo, a lei da dignidade menstrual. Como é que eu vou aplicar isso no meu município? Como é que as meninas vão ter acesso ao absorvente gratuitamente? Qual é a lei que garante isso a elas? Como vai ser o acesso? No que vai beneficiá-las? Muitas questões a serem faladas, com certeza, riqueza. Professora, a gente agradece muito a professora Monique Karina Khalili Schmidt por essas informações aqui, falando sobre tantas demandas sociais, políticas e econômicas que a gente sabe que são fundamentais para a nossa sociedade, aí tudo articulado no curso de Direito. Isso. Obrigada, professora, e parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço. É um prazer estar aqui com a TV Univale. Obrigada. O programa Nossos Cursos, Seu Futuro desta semana termina aqui. Até o próximo.